Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre indicações, contraindicações, início da técnica. Vou contar um pouco da história da cirurgia guiada, como ela começou, né? Como ela foi desenvolvida dentro do Brasil e mostrar alguns casos clínicos que a gente tem e que a gente possa empregar isso na nossa clínica diária, né? É muito importante a gente entender principalmente o que? As indicações hoje da cirurgia guiada. Porque as indicações do passado, do início da técnica, ela tinha uma indicação, né? Ela foi desenvolvida para ser uma técnica flapless inicialmente, em pacientes com uma grande quantidade óssea. Porque no início a gente sabia que tinha um desvio angular desses implantes, mas não se sabia quanto era esse desvio. Então a gente foi se desenvolvendo, né? A técnica foi se desenvolvendo, porque a gente tem todo o ciclo evolutivo da técnica. Quando uma técnica começa a ser utilizada, ela tem protocolos iniciais muito justos para que você possa ter o quê? Um mínimo de problemas. Porque uma coisa é uma técnica ser empregada por um profissional e outra é você replicar isso para que todos os profissionais possam utilizar. Quando você vai replicar, ou quando a técnica inicialmente ela é colocada para os profissionais utilizarem, então já foi feito o quê? Comprovação científica, já foi feito testes laboratoriais, testes em cadáveres inicialmente e depois em humanos. Então, para que a gente possa utilizar uma técnica na nossa clínica, na nossa prática clínica diária, existem esses processos todos, né? E a cirurgia guiada foi desenvolvida pensando nisso. O início da cirurgia guiada, muitas vezes as pessoas acreditam que a cirurgia guiada é uma técnica nova, porque hoje ela está sendo muito falada, mas é uma técnica que o início do desenvolvimento começou por volta de 1998, né? Primeiro artigo científico de 96, depois 98, teve toda uma comprovação, né? Então teve todos esses estudos técnicos primeiro para se desenvolver toda a técnica, né? Todo o protocolo da técnica. Depois teve uma comprovação em cadáveres até que essa técnica pudesse chegar para que a gente pudesse começar a utilizar. Então todo esse histórico é importante você entender, para que você possa se certificar, para que você possa ter certeza que o uso da técnica hoje é seguro, é preciso, é previsível e que nós vamos ter o quê? Muitos benefícios utilizando essa técnica. Então, principalmente o que? A gente tem que avaliar inicialmente qual é o benefício que eu vou ter, né? Eu como profissional vou ter mudando a minha técnica, porque se você sai da técnica convencional, né? Nós sabemos que nós temos 3 técnicas possíveis de instalação de implantes hoje. 2, né, a técnica convencional, que é a que 95% dos profissionais que utilizam implantes hoje realizam, e o número de profissionais que nós temos hoje dentro do Brasil utilizando implantes dentários ou reabilitando os seus pacientes com implantes dentários são mais ou menos de 40 a 50 mil profissionais, de acordo com dados do Conselho Federal de Odontologia. Então é muito profissional utilizando a técnica, né? Mais ou menos 50 mil profissionais instalando implantes dos pacientes. Desses 50 mil profissionais, esse é um número bem impactante. 95% deles utilizam o quê? A técnica convencional para instalação de implantes. E somente o que? 5% utilizam a técnica alternativa ou a técnica de cirurgia guiada. Então, na técnica convencional, que a gente chama, que os profissionais utilizam a mão livre ou instalam os implantes à mão livre, 95% desses profissionais. Mais ou menos, então, 50 mil profissionais, então de 46, 47, 48 mil profissionais utilizam a técnica convencional, né? É onde hoje a maioria das pessoas estão brigando no mercado. Brigando no bom sentido, porque nós concorremos pelo mesmo mercado. Nós que fazemos implante, dentro desses 50 mil, nós concorremos pelo mesmo mercado. Nós não somos inimigos, nós não somos nada, nós somos o quê? Profissionais, colegas, mas que concorremos pelo mesmo mercado. E no outro lado, né, somente aí 3 a 4 mil profissionais utilizam a cirurgia guiada dentro do Brasil. Então, onde é que é mais fácil você concorrer? Onde tem 47 mil
ou onde tem 3 mil, né? Aí você pode estar se perguntando, mas os pacientes, eles não sabem disso. Hoje, com smartphone, com internet, com tecnologia, os pacientes têm hoje acesso às informações, né? Então você pode até muitas vezes acreditar que não, mas daqui a pouco o seu paciente vai chegar na sua clínica, né? Ou aquele paciente que pode ser seu paciente, pode se tornar o seu paciente, ele vai chegar na sua clínica pedindo pela técnica de instalação de implantes guiada, né? Essas informações hoje já estão disponíveis aos pacientes, e os pacientes vão receber. Existe todo um movimento de internet, né? Então, quem está fazendo cirurgia guiada hoje, ele já está muito avançado. Por quê? Porque ele vai estar posicionado neste mercado, que é onde a tendência é o mercado migrar, né? Eu faço sempre um paralelo, né? As evoluções das técnicas acontecem. Não tem como você fugir disso, né? Então, os pacientes daqui a pouco vão estar pedindo pela técnica de cirurgia guiada. E aqui eu faço um paralelo. Os profissionais sempre me perguntam onde eu vou dar aula, onde nesse curso, ou mesmo nos materiais de internet, qual seria o melhor momento para eu entrar em cirurgia guiada? Será que é a hora de eu entrar? A técnica é segura? A técnica é precisa? Quais os benefícios que eu vou ter? Eu sempre costumo dizer a esses profissionais que a hora certa para você entrar em cirurgia guiada teria sido há 5 anos atrás. Por quê? Porque existe todo o desenvolvimento deste protocolo no seu protocolo diário, né? Então, o melhor momento para você entrar em cirurgia guiada teria sido há 5 anos atrás. Se você não entrou há 5 anos atrás, você tem que entrar o mais rápido que você puder, porque você precisa o quê? Estabelecer esse protocolo. Então você vai precisar mudar o seu protocolo de cirurgia convencional para a cirurgia guiada. É difícil? Não, não é difícil, mas existe o quê? Todo um ciclo evolutivo. Sempre que a gente começa a utilizar uma técnica, ou sempre que a gente gera uma mudança na nossa vida, inicialmente é desconfortável. Por quê? Porque você vai sair da tua zona de conforto, onde você está posicionado, para ter evolução. E esse ciclo evolutivo demanda o quê? Tempo, né? Então a gente precisa o quê? Quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai estar apto a se posicionar no mercado. Então nós vamos falar um pouco sobre cirurgia guiada, justamente para que vocês possam entender a técnica, entender a indicação, quais são as limitações, quais são os benefícios que você vai ter como profissional e quais são os benefícios que o seu paciente vai ter, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente sempre informar os nossos pacientes desses benefícios. Por quê? Você precisa, volto a dizer, nós somos o quê? Nós vendemos o nosso conhecimento ao nosso paciente, né? Nós não vendemos material, começa por aí. Segundo, você precisa informar o seu paciente dos benefícios que ele vai ter, né? Mostrando isso, porque muitas vezes você falando não é o dia a dia do paciente. O paciente não consegue visualizar os benefícios. Então, é uma outra pergunta que me fazem assim, mas Edilson, mas como é que você faz hoje? O mercado está tão concorrido, os preços estão tão baixos dos implantes, eu vou colocar mais um custo na minha cirurgia, que seria o quê? Um guia? Eu faço um paralelo aqui, tá certo? Então, se você tem o tempo de cirurgia com a técnica convencional X, e você divide ao meio esse tempo com a técnica de cirurgia guiada, só o fato de você diminuir o teu tempo cirúrgico, você já vai passar a ganhar mais. Segundo, quando você oferece essa técnica para o seu paciente, mostrando os benefícios, mostrando, eu falo, né? Você mostrar para o seu paciente, olha, a técnica convencional é assim e a técnica de cirurgia guiada é assada, né? Você mostra isso, você faz uma apresentaçãozinha, pode ser num celular hoje mesmo, todos os celulares hoje você consegue fazer, né? Mostrando isso para o seu paciente, você projeta numa tela, numa TV e mostra para ele, olha, esses são os benefícios da técnica convencional e a técnica de cirurgia guiada. Para essa técnica é assim, para essa técnica é assado. E aí você agrega ao que isso aí? Tecnologia. Quando você agrega tecnologia, você consegue ter o teu preço um pouco diferenciado em relação
aos convencionais. Outra coisa que é importante a gente falar. Quando você se diferencia tecnologicamente e você mostrou os benefícios para o seu paciente, o que é que eu vou cobrar mais do meu paciente? Eu vou cobrar mais a confecção de um guia, né? Então, olha, o preço do meu implante é exatamente a mesma coisa, mas eu cobro o quê? Esse guia à parte do meu paciente, eu cobro exatamente o valor que a central me cobra. Eu não tenho esse negócio, porque o dentista muitas vezes quer ter um jeitinho de ganhar um pouquinho, né? Ah, o abattement eu pago R$100, eu cobro 200 do meu paciente. Ah, o guia cirúrgico eu vou pagar R$300, vou cobrar 500. Não precisa isso, né? Porque você vai estar o quê? Agregando valor, agregando tecnologia e o seu paciente percebe isso, né? Então, se você tem um preço e o teu concorrente da esquina tem outro preço, mas utiliza a técnica convencional, o seu paciente vai vir para executar a técnica de cirurgia guiada, tá certo? E por que nós devemos utilizar a cirurgia guiada? Olha, Edilson, eu estou tão satisfeito com a técnica convencional, eu tenho conseguido todos os resultados que eu busco. Se você está enxergando assim, está tudo certo, está tudo bem, continua o seu trajeto, né? Eu falo, eu tenho 33 anos de formado em odontologia, esse ano eu estou fazendo 33 anos de formado. Eu quero entregar cada vez o melhor para o meu paciente, né? Sempre buscando entregar o melhor para o meu paciente, deixando o meu paciente mais satisfeito, né? E isso eu falo, entregar o melhor é muito relativo, porque o que o seu paciente visualiza como melhor? Né? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Será que é a prótese? Eu vou te falar aqui. O senso que o paciente tem, o senso crítico, é na estética, né? Hoje nunca teve tão na moda, nunca teve tão evidente os procedimentos estéticos, tá certo? E para a técnica de instalação de implantes, se você usa uma técnica, né? Se você usa a técnica convencional, em que você demanda mais tempo para executar, você executa ela com menos segurança. Não que não seja segura, não confundam as coisas, tá? Com menor previsibilidade, com uma previsibilidade mais baixa. Por quê? Porque o resultado protético depende do posicionamento do implante. Se você não tem o posicionamento do implante adequado, ou a posição tridimensional do seu implante correta, primeiro, você não tem estética, né? Aí você precisa lançar mão de alguns artifícios para conseguir estética. Um abattement personalizado, coisas parecidas, similares, tá certo? E se você não tem a segurança, se você não tem a estética, se você tem menos segurança com a técnica convencional. Por que eu falo que a técnica de cirurgia guiada a gente tem mais o quê? A gente tem mais segurança. Porque assim, ó, a única técnica que você não pode executar sem uma tomografia, ou que você não consegue executar sem uma tomografia, é a cirurgia guiada. Tá certo? E a tomografia, ela nos dá o quê? Segurança. Eu sei que tem muita gente que executa implantes hoje com radiografias periapicais, com radiografias panorâmicas, mas isso não deve mais acontecer, né? E eu também escuto as histórias, olha disso, mas o meu paciente não quer pagar uma tomografia. Se o seu paciente não quer investir numa tomografia, ele não é paciente para implantes. Começa por aí. É o nosso posicionamento que vai o quê? Que vai dar educação ao nosso paciente, né? E não impor, mas mostrar para o seu paciente quais são os riscos que ele tem quando ele vai submeter uma técnica cirúrgica sem uma tomografia. E muitas vezes o profissional não quer nem mostrar isso, não quer discutir isso com o seu paciente. Por quê? Com medo de perder o paciente, né? Ah, o meu paciente eu não posso perder porque eu tenho isso. Gente, nós temos que ter o quê? Consciência de entregar o melhor para o nosso paciente, certo? Então, por isso que eu devo usar a cirurgia guiada, né? Então, se ela me traz segurança tanto para mim como profissional, como para o meu paciente. Segundo, se ela me traz previsibilidade, precisão na instalação dos implantes. Porque se você for dar um tiro à mão livre, eu falo, tá? E se você for dar um tiro com uma luneta, né? Com a luneta, a chance de você errar é muito menor. Ah, mas pode ser que exista erro? Sim, né? Assim como toda técnica. O que acontece na técnica de cirurgia guiada? Muitas vezes os profissionais não estão preparados para substituir o protocolo da técnica convencional para a técnica de cirurgia guiada. E muitas vezes eles não querem essa mudança.
Eles querem executar a técnica de cirurgia guiada utilizando o protocolo convencional, né? Então você precisa mudar, você virar a chave para você entrar para a cirurgia guiada. E aí, esse ciclo evolutivo, ele vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque você vai sofrer. Segundo, você vai ter problema, porque toda a técnica você tem problema. Só não tem problema quem não usa. Agora, você não pode focar no problema, você tem que focar na solução, né? Qual é a solução que eu estou tendo? Qual é a solução que eu vou conseguir? E não, mas eu usei a técnica aqui, essa técnica não é boa. Gente, não é por aí, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então eu gosto dessa pergunta, olha, né? Quem já assistiu minhas aulas sempre vê essa pergunta. Quais são os nossos medos em implantodontia? O que eu não desejo em implantodontia, né? E aqui as respostas são variadas. Eu sempre começo as minhas aulas em congressos, né? Antigamente nos cursos presenciais, hoje eu não tenho mais os cursos presenciais, com essa pergunta. Quais são os nossos medos, né? O que você que está me assistindo tem medo quando você vai executar um implante? Né? Talvez segurança, né? De lesar estruturas anatômicas nobres, né? Um nervo alveolar inferior, ou colocar um implante dentro do seio maxilar, ou posicionar um implante fora do osso, né? Existem alguns medos, ou não ter o resultado estético que eu busco, ou que o meu paciente veio buscar, né? Porque o pior de tudo é o que? É você frustrar a expectativa dos seus pacientes, né? Então, o seu paciente, existe todo um ciclo, ele te procura para resolver um problema, você propõe uma solução, só que aí você promete uma entrega, né? Promete entregar uma situação e depois, por algum motivo, você entrega outra. E isso você vai ver o quê? Quando você dá o espelho para o seu paciente e fala, olha, nós terminamos. Aí o paciente vai olhar para o espelhinho e é nessa hora que eu gostaria que você olhasse, ou que você faz uma recapitulação, né? Como é que o seu paciente reagiu a essa entrega. Olha, bacana, linda, deu um sorriso. Se você está conseguindo esse resultado, está ótimo, né? Agora existem, né, aqueles pacientes que você mostra e você vê a frustração, a decepção na cara do paciente. E aí nós, o quê? Ficamos frustrados com esse resultado, tá certo? E é muito bom a sensação que você sente quando você entrega um tratamento para o seu paciente e o seu paciente te agradece, né, que ele fez o quê? Investimento de dinheiro, investimento de tempo e no final, né, a expectativa dele foi preenchida. Eu sempre falo que expectativa é muito pessoal. Você tem que buscar essa expectativa com o seu paciente, né? Qual é a expectativa que ele tem frente ao resultado daquele tratamento? E você fazer uma análise para ver se você vai conseguir entregar ou não, tá? Então eu mostro aqui algumas fotos, né? O que a gente tem encontrado hoje, olha só. Casos como esse, né? Em que a gente tem, alguns tipos de prótese, né? Emergência, olha, da prótese. Olha aí, os implantes instalados. Será que você faz implantes para ter esse tipo de resultado? Ou para entregar esse tipo de resultado? Olha lá, próteses, né, mal adaptadas, né, porque muitas vezes a posição dos implantes não é adequada. Então, será que é para isso que a gente está buscando? Ou será que é para isso que a gente está fazendo implantes? E aqui o que é que você vai ter? Você não vai ter resultado protético, você não tem segurança, né? Então, olha aí, olha lá. Implantes dentro do seio, levando ao quê? A uma sinusite, tá certo? Olha aqui esse seio, a diferença de uma imagem do seio do lado direito para o seio do lado esquerdo, né? Então, será que é isso que a gente está tentando, ou a gente está fazendo com a implantodontia, ou quando eu vou fazer implantes? Aqui é uma sequência de eventos, né? Lógico que não é só a técnica de implantes, é uma sequência de preparo do caso,
de planejamento reverso, é um conjunto de fatores, né? E aí é que eu te levo para a técnica de cirurgia guiada. Técnica de cirurgia guiada, você não consegue instalar, ou você não consegue fazer a cirurgia guiada se você o que não tiver uma tomografia. Segundo, num caso total como esse, se você não fizer o planejamento reverso, você também não consegue executar. Estou falando da maneira correta, porque tem gente que vai para a cirurgia guiada, num caso total, e não quer fazer o preparo prévio do paciente, não quer fazer o planejamento reverso. Que a única diferença que a gente tem no preparo de pacientes, tanto para a técnica convencional como para a técnica de cirurgia guiada, num caso total, é que em vez de você fazer um guia multifuncional, você vai fazer um guia tomográfico. Só que, muitas vezes, a técnica convencional, você fala, eu não vou fazer o guia não, eu não vou fazer o planejamento, eu vou colocar primeiro os implantes aqui no meu paciente, depois eu resolvo. É o grande problema, provavelmente é o problema que aconteceu aqui. E na técnica de cirurgia guiada, por si só, ela te monitora, ela não deixa você executar ela só com uma tomografia. Você não consegue somente com o DICOM de uma tomografia fazer um guia cirúrgico. Bom, você até, algumas pessoas até conseguem, mas não é a maneira correta, né? Não é o planejamento correto. E quando você não faz o planejamento correto, o que vai acontecer? Você vai ter problema, né? Quando você quer encurtar etapas, você não consegue. Na técnica convencional, encurtar etapas. Você tem que seguir o passo a passo da técnica, tá certo? E na técnica convencional, muitas vezes você fica mais à vontade quanto a isso. Será que a gente está fazendo implantes para ter esse tipo de resultado aqui, né? Esse caso aqui me lembra muito, eu sempre brinco, aquela cena daquele filme, acho que é o do Denis, o Pestinha, né? Que ele pega a dentadura do personagem, o menininho pega, e aí depois ele coloca 2 pretes, né, assim, só para... Então é a mesma coisa aqui, a mesma situação, olha só, né? Aqui, essa imagem aqui no meio, olha o tamanho desse incisivo central, né? Ou aqui, ó, nessa região posterior. Por si só, você tem uma curvatura aqui, ó, que ela não é respeitada no arco. Então, quando você vai fazer a prótese aqui desse paciente, o que vai acontecer? Esses implantes estão mais lingualizados. O posicionamento tridimensional deles não é adequado. Por quê? Porque você vai com a técnica convencional. Muitas vezes você tem um ângulo de visão, muitas vezes o seu paciente mexeu um pouquinho. Então, essas decisões, né, que a gente tem que tomar no campo operatório, e a gente tem que ser rápido, por quê? Porque você está com o campo exposto, tá certo? E muitas vezes isso pode te levar ao quê? A ter problemas, e é depois nessa hora aqui, né? Na hora de você entregar a prótese. Olha aqui, implantes dentro do seio maxilar, não? Então isso tudo, quando você, na técnica convencional, se você não tem alguns cuidados, é mais fácil isso acontecer, né? E na técnica de cirurgia guiada é muito mais difícil. Por quê? Porque todas essas decisões são tomadas em cima de um DICOM, de uma tomografia, os cortes DICOM, a imagem óssea, e de um STL, de um escaneamento, né, num caso parcial. No caso total, DICOM, né, do paciente e do guia tomográfico em posição. Então fica muito mais difícil. Não que não vá acontecer, tá? Mas é muito mais difícil se você seguir esse protocolo todo. Ou casos como esse, ó, aqui, essa paciente, então próteses posteriores, ó. Mas o que? A gente já vê aqui que não está satisfatório o posicionamento, né? Olha aí o lado direito, o lado esquerdo dessa paciente. E olha aqui, ó, olha essa imagem, ó, né? Esse implante, olha o nervo aqui que está passando, né? Olha o outro lado, tá certo? Olha aqui uma imagem panorâmica, ó. Esse implante aqui, ó, tá dentro do nervo, né? Por que muitas vezes isso acontece? É que o paciente, o profissional foi fazer uma cirurgia em posterior de mandíbula sem uma tomografia, né? Então você tem uma estrutura nobre, importantíssima aqui, que é o canal aqui. O nervo alveolar inferior, o canal mandibular. Você tem aqui, ó, forame mentoniano.
E tudo que a gente não quer é o quê? É tocar nessa estrutura nobre, né? E muitas vezes a gente acha que não vai acontecer. Provavelmente é que a cirurgia foi feita sem uma tomografia. Segundo, né? Mesmo que você utilize, eu quero fazer um paralelo. Se você utiliza a técnica convencional aqui, mesmo com uma tomografia, na técnica convencional, então você vai fazer um retalho, expor o tecido ósseo do seu paciente e você vai começar o ponto de ataque de perfuração. Primeiro, região posterior de mandíbula, nós temos língua e é uma região de difícil acesso visual, né? Agora você imagina, mão livre, você vai, começa a perfuração, vamos dizer, um implante de 6 milímetros, de 7 milímetros, aí você vai 5, o nível de estresse que você tem, né, quando você vai para a perfuração. Por quê? Porque você tem uma estrutura nobre, né, um nervo alveolar inferior. Segundo, qual é a inclinação? Bom, primeiro, eu vou na profundidade, o tempo que você leva e o nível de estresse que você atinge é muito alto, né? A não ser aquele paciente, aquele profissional que é inconsequente. Não é uma questão de ser bom ou de ser ruim. Aqui, nessa hora, o profissional consciente, ele tem o quê? Ele vai ter um pouco de pavor, ele vai ter um pouco de medo, né? Por quê? Porque se eu lesar essa estrutura, eu vou ter problema. Então, nessa hora, a técnica convencional, ela te dá o quê? Ela te dá insegurança, te dá medo. Segundo, tem língua, né? A língua vem, o paciente não abre direito, o paciente mexeu um pouquinho, aí você inicia a perfuração, o paciente abre um pouquinho mais, um pouquinho menos, muda toda essa angulação. Se ele abre mais e se ele abre menos, você muda o quê? A angulação do posicionamento dimensional desse implante. Então, essas decisões são difíceis, né? São difíceis, são estressantes, são inseguras e muitas vezes nos leva até isso aqui, esse tipo de resultado, né? Coisa que nós não queremos, ou que ninguém quer, tá certo? Olha lá. Só poderia levar o quê? A parestesia dessa paciente, olha lá. Eu fiz uma marcação aqui a lápis, mostrando a região que o paciente não tem sensibilidade, porque esses implantes tocaram o nervo. E volto a falar, tocaram por quê? Provavelmente não tinha uma tomografia, né? Segundo, técnica convencional, né? A possibilidade disso acontecer é maior, tá? Não que vá acontecer, hein? Tá certo? Só que o nível de estresse, o nível de demora, o tempo que você leva para fazer essas perfurações, esses implantes é muito grande. E segundo, depois a ansiedade, né? Você quer ligar para o seu paciente no final do dia e falar, e aí, a anestesia passou? Né? Porque se a anestesia não passou, muitas vezes pode ser a parestesia. O paciente fala, passou, mas aqui é assim na frente não tem. Então, né? Essa é a ansiedade, esse é o estresse, tá joia? E a técnica de cirurgia guiada, muitas vezes você consegue fazer um procedimento como esse complexo se tornar mais simples com mais segurança. Não que não vá acontecer. Se você for descuidado, vai acontecer. Agora, os riscos são muito menores na técnica de cirurgia guiada, tá certo? E o que eu desejo? Né? O que eu quero, o que eu desejo com implantodontia? Muitas vezes isso aqui é muito relativo, né? Então, isso é uma coisa que você precisa se perguntar, né? O que é que eu desejo, o que eu quero realizando os meus implantes dentários? Eu quero o quê? Eu quero ter segurança, eu quero ter precisão, eu quero ter resultado protético, eu quero ter previsibilidade. E a palavra previsibilidade, ela é muito interessante, porque previsível é você conseguir reproduzir exatamente aquilo que foi previsto. Então, quer dizer, você executou um planejamento antes da tua cirurgia e você conseguiu entregar após a sua cirurgia exatamente o que é aquele planejamento. Então, isso se chama previsibilidade, né? E é muito importante a gente ter previsibilidade nos nossos resultados, né? E o que eu quero? Esse é um caso que eu sempre coloco, porque essa paciente ela foi indicada por um ortodontista, né, que ele fez um tratamento ortodôntico nela, e os 4 incisivos
tiveram reabsorção radicular. E essa reabsorção radicular estava num nível em que a gente precisava, paciente jovem, né, reabsorção radicular alta, uma grande quantidade de reabsorção radicular, e precisava o quê? Definir qual tipo de tratamento realizar.